下面你求了3个，不求啥？他credo se non sta bene, se sta bene. Tá certo. Se você ok. 是 sempre ok. 各位弟兄姊妹，大家平安。Paz a todos. 感谢上帝的恩典，我们再次回到他殿堂里面来。Agradecemos a bênção do Senhor, a sua graça, que podemos estar de novo aqui no templo do Senhor. 今天我们来带着朝见我们的天父的心来敬拜他。Hoje estamos aqui com coração de devoção ao nosso Senhor para o seu culto. 感谢主，那能让我们的机会来赞美敬拜我们的天父。Agradecemos o Senhor que nos dá essa oportunidade de poder adorá-lo e louvá-lo. 宣召。耶和华，谁能寄居在你帐幕里？谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人。Vamos chamar todo mundo para adoração? Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. 是的，我们用一个诚实的心、正直的心，还有我们在说实话，来开口赞美我们的主。Sim, nós queremos abrir as nossas bocas com coração de verdade e que fala a verdade, e com coração verdadeiro vamos louvá-lo. 在地上我们敬拜他，在成为成天上敬拜。 Na terra nós adoramos nosso Senhor, lá no céu também faremos a mesma coisa. 我们请起立来赞美。 Vamos ficar em pé. For
坐。 Vamos sentar. 亲爱的主天父， Querido Pai do céu, 感谢你，我们蒙召选来到你面前。 agradecemos porque somos escolhidos do Senhor e podemos estar diante de Ti. 主啊，当你在呼召我们的时候，主啊，我们愿意将自己摆上。 Senhor, quando o Senhor nos chama, nós queremos nos colocar à disposição. 因为有那些听从的，有那些不听从的羊群们在跟随着你。 Pois as ovelhas, umas são obedientes, outras não. 那些不跟从的羊，主啊，求你帮助我们，能够将他们带领到你面前。 Aquelas ovelhas que ainda não seguem o Senhor nos ajude a estar chamando-as para seguir o Senhor. 因为我们知道主是唯一永生的盼望。 Pois sabemos que o Senhor é a única esperança. 我们愿意我们的亲朋好友们都能够一起回归到你面前。 Nós queremos que os nossos amigos, nossos familiares possam voltar para o Senhor. 回归到创造宇宙万物的天父面前。 Retornar diante do Senhor, que é o Criador de todo o universo e de tudo. 因为你爱我们， Pois o Senhor nos ama 将主耶稣赐下来给我们， e nos deu Jesus 将我们打开一个永生的道路回到你面前。 para nos abrir o caminho da eternidade. 主啊，我们对这位永生的盼望是多么大！ Senhor, essa esperança eterna da eternidade, ela é tão grande. 我们知道，不是只有今生今世而已， Sabemos que a vida não é só agora, 但是在这社会的一切的攻击、世俗的攻击之下，让我们远离了你。 mas diante dos ataques e invasões do mundo hoje, isso fez com que nós nos distanciemos do Senhor, 只让我们知道追求眼前的功名势力， fazendo com que os homens só buscam o que está na sua frente. 但是主，你的圣灵来提醒了我们， Mas o Espírito Santo do Senhor está sempre nos alertando. 因为我们知道，当我们在面对一切的征战、一切的困难的时候， Sabemos que diante das batalhas, de todas as dificuldades, Senhor, 你的圣灵都与我们同在。 o Espírito Santo do Senhor está sempre conosco. 即使我们在困难当中，我们能够开口歌唱赞美你。 Apesar das dificuldades, ainda somos capazes de louvar o Senhor. 虽然我们信心微小， Apesar da pequena fé, 但是我们知道你必定能够将这所有的困难挪去。 nós sabemos que o Senhor pode mover de nós todas essas dificuldades. 因为在末世的时候，胜利是在我们这一方的。 Pois no final dos tempos, Senhor, sabemos que a vitória está conosco. 求主帮助我们来打一个属灵的胜战， Senhor, nos ajude a vencer a batalha espiritual. 在你面前成为忠心的子女。 Que possamos ser os filhos fiéis do Senhor. 我们知道教会是以你为首， A igreja tem o Senhor como nossa cabeça. 我们每一个弟兄姐妹都是你的肢体。 Todos os irmãos aqui somos membros. 主啊，我们要为你施瞻， Nós precisamos realmente colocar o Senhor na nossa frente, 让我们能够跟随你、追随你。 para que possamos realmente segui-lo. 今天我们要开会员大会， E hoje é o dia da Assembleia Geral. 将2020年的事工摆在你面前。 Queremos entregar ao Senhor todo o ministério de 2020. 我们一路走来，看到你从前对我们古城教会的保守， E todo esse tempo agora podemos ver que o Senhor sempre esteve conosco nessa caminhada. 处处都充满了恩典神迹。 E tudo está repleto das graças do Senhor e também dos 我 milagres. 们相信，在今年，直到未来，主啊，你必定与我们同在。 E sabemos que o Senhor estará conosco de agora até o sempre. 只要我们自己将自己全心摆上， E para nós, basta que nós nos coloquemos à disposição do Senhor. 虽然我们有工作，我们家庭， Apesar de termos os nossos trabalhos e nossa família, 但这些都不是我们的障碍， mas isso não deve ser um obstáculo para nós. 反而是我们帮助的好帮手。 Na verdade, podem ser inclusive grandes ajudas para nós, para com o Senhor. 愿主帮助我们， Que o Senhor nos ajude, 因为我们知道，我们每一个人都要在你面前，在末世的时候缴上我们自己的成绩单。 porque sabemos que no final dos tempos todos nós vamos prestar contas ao Senhor. 主啊，求你帮助我们每一个人的信心更能够坚定， Nos ajude, Senhor, firmando mais ainda a nossa fé 在你话语之上， e firmando também em Sua palavra, 让我们服从你所
带领的教会， para que possamos também ser obedientes à igreja, 将古城教会能够在Curitiba这边再次发光兴旺。 para que a igreja aqui em Curitiba possa realmente resplandecer e também reavivar, 愿你的福音广传 e que o evangelho seja propagado 就从我们开始， a partir de nós, 就让我们成为一个圣洁的器皿，为你所用。 e que sejamos então aquele utensílio santo do Senhor. 感谢祷告祈求奉主耶稣之名， Nós agradecemos, pedimos e oramos em nome do nosso Senhor Jesus. 阿门。 Amém. 现在我来攻读信经， Vamos estar juntos proclamando o nosso credo apostólico. 我们先攻读中文的，之后再攻读图文的。 Vamos fazer em duas partes, né? A primeira parte tudo em chinês, a segunda parte tudo em português. 中文的请先大家起来。 Vamos começar em chinês. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣的公之教会，我信圣灵相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。Amém. Vamos em português? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu. Está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa e Universal Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. 我们现在在诗赞美，有请圣歌队。天父
我们现在共读圣经。 Vamos fazer a leitura bíblica de hoje. 以弗所书第5章25节， Efésios 5, versículo 25. 请大家观看。 Vamos olhar juntos. 你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无沾污皱纹等类的病，乃是圣洁没有瑕疵的。 Versículo 25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. 我相信我们每一个人都有一个家庭， Acredito que todos nós temos uma família. 但是没有人希望自己家庭是乱七八糟的。 Ninguém gostaria que a família seja uma confusão. 就像我们在照顾，在一样来互相分担神的教会一样，是神的家。 E assim como aqui também é uma casa do Senhor, aqui é uma família e nós estamos aqui para dividir as nossas responsabilidades. 在家里面有像我家有3代，很好， Na minha casa, por exemplo, somos 3 gerações juntas. 对不起，4代， Na verdade, 4 gerações. 所以我们家里面有老有小。 Por isso, na minha casa, temos idosos, temos muito novinhos. 老年人要将这些经验传承给下一代， Os mais velhos vão passar suas experiências para próximas gerações. 所以我们教会里面的儿童主日学，我们是非常重视。 E por isso nós damos valor, importância para a nossa escola dominical de crianças. 因为有健全的下一代，才有健全的未来。 Precisamos ter as gerações futuras saudáveis, para que tenhamos um futuro saudável. 现在我们请牧师为儿童们祝福。 Vamos agora convidar o pastor para abençoar as crianças. Vamos orar? Vamos lá, então. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos porque a Sua palavra nos fala que os filhos são bênçãos do Senhor. 主神，我们的父，我们要感谢您，因为您的话语告诉我们说，孩子们是我们的产业。 Muito obrigado, Senhor, por essas crianças que estão diante do Senhor. 感谢主，因为这些孩子们都在您的面前。 Muito obrigado, Senhor, pelas suas famílias. 也非常感谢这些孩子们的家庭， Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre todas as famílias aqui representadas. 也求主您能够将您的恩典，能够浇灌在每一个在座的人的家庭。 Pedimos que os acompanhe agora no tempo de escola dominical. 要求主您能够继续陪伴着孩子们在他们的学习上面。 Que seu Espírito Santo possa acalmar os seus corações. 愿圣灵能够来安静他们的心， Para que eles possam compreender a palavra do Senhor que vai ser lhes transmitida. 让孩子们能够听懂今天将对他们所讲的话语。 Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. 我们是奉耶稣基督的圣名祷告， Amém. 阿美。 现在我们请牧师做正道，今天正道主题是教会的重要性。 Vamos à mensagem de hoje e o título é a importância da igreja. Bom dia a todos. 大家早上好， É um privilégio poder estar novamente aqui na casa do Senhor. 对我来讲是一个很大的荣幸，能够再次回到神的家中。 Talvez alguém pense, mas a gente vai falar sobre a igreja, mas o texto bíblico parece que é de casamento. 你们会想到说，今天的正道主题跟教会有关，但是我们所念的今天的正道经文，好像讲到是家庭， Mas 是婚姻了。 se nós pensarmos direito, talvez o fato mais importante das nossas vidas aqui na Terra seja o nosso casamento. 但如果我们仔细的来想一想，或许对我们来说，在这个世界上，我们的生命当中，可能最重要的就是婚姻。
mais importante que nosso trabalho, 婚姻比我们的工作更重要， mais importante do que talvez a nossa saúde, 可能比我们自己的健康都重要。 porque nós podemos pensar, se nós tivermos muito dinheiro vindo do nosso trabalho, 或者我们想，可能因为工作我们可以得到很多的钱， nós tenhamos muita saúde, 我们可能有很好的健康， mas se nós tivermos problema nos nossos lares, 但如果在家里头我们有问题， nós não vamos aproveitar bem o nosso trabalho, o dinheiro, a nossa saúde. 我们就不能好好的工作，不能好好的享受我们的钱，还有我们的健康。 Por isso, quando Deus inspirou Paulo a escrever essa carta 所以当 aos 神 Efésios, 他启示了这个保罗来写这封书信给以弗所的教会， ele abordou muitos assuntos no nosso viver diário. 他写了关于我们生活当中的很多层面。 Chegou um momento que ele estava falando sobre o marido amar a sua esposa, 所以他就写说，丈夫要爱他的妻子， para que a família seja lugar abençoado. 这样的话，那个家庭才是一个受祝福的地方。 E a gente vai ver que esse texto fala sobre a família, o marido amar a esposa, 因此，我们就看到这段经文写说，这个家庭里头，丈夫要爱他的妻子。 pegando um exemplo mais sublime. 然后呢，但是讲到这里，他就做了一个举的例子，一个最崇高的例子， Perfeito exemplo sobre amor. 是最完美的例子，一个最完美的爱的例子。 Então, antes de começar, vamos orar novamente. 所以今天还没有接下去之前，我们再一次的祷告。 Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos te louvar e te agradecer por mais essa semana de vida. 主神全能的父，我们要感谢您，要赞美你，因为您又带领了我们经过一个礼拜。 A cada dia de vida, nós sabemos que é porque Sua graça e misericórdia se renovaram sobre nossas vidas. 每一天新的生命，我们都知道是主您的恩典，还有您的怜悯，让我们能够再有一天。 Por isso, com coração grato, nós queremos te agradecer e te honrar. 所以用一个感恩的心，我们真的要感谢主，并且要能够尊荣你。 E por isso mesmo, nós sabemos que estamos vivos não por acaso, 因此，我们知道我们活着不是偶然的， mas sabemos que o Senhor tem um propósito para cada que está aqui. 而是主对每一个在座的人都有他的生命计划。 E nós queremos humildemente pedir que Seu Santo Espírito venha sondar os nossos corações. 所以我们要很谦卑的在主的面前祈求，让圣灵能够来监察我们的心， Vê se há um mau caminho que não te agrada. 是不是里面有什么是主你所不喜悦的？ Que o Seu Santo Espírito nos comova para podermos nos arrepender diante do Senhor. 愿圣灵能够来触动我们，让我们能够发现，因此可以来悔改， E recebermos o Teu perdão através do verdadeiro arrependimento. 然后因我们真实的悔改，因此主您能够赦免我们， Para que a Sua palavra, ao ser plantada em nossos corações, possa crescer e frutificar. 因此主您的话语才能够在我们的心中把它植入、种植在里面，让它可以成长并且结果子。 E com as nossas vidas transformadas, 这样的话，我们的生命得到改变， possamos ser instrumentos úteis nas Tuas mãos. 就能够成为主您手中那个有用的器皿。 Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. 我们如此祷告，是奉耶稣基督的名， Amém. 阿门。 Queridos irmãos, no nosso dia a dia, nós estamos em uma constante corrida para cá, para lá. 亲爱的弟兄姐妹，我们的日常生活当中常常很忙碌，跑来跑去。 E nós corremos o grande risco de tratar coisas que são importantes como coisas corriqueiras, como coisas não tão importantes. 那我们就会掉入一个危险，把那些重要的东西，把它看得很平凡，也不给予它价值。 E hoje nós vamos falar sobre um tema, a importância da igreja. 而今天我们要提到的是关于教会它的重要性。 Porque muitas vezes nós vemos a igreja como, todo domingo vou lá, tenho que bater o cartão para falar que eu não fui. 因为常常我们会觉得说，礼拜天就是要上教会，就好像到教会里面来打卡一样，就说我来了。 Porque tem gente que acha que o relacionamento com esse Deus que criou todo o universo é simplesmente você se fazer presente. 有些人觉得说，我跟上帝建立的这个关系，这个创造万事的主的关系，只是有来。 Então nós colocamos o fato de
vir à igreja como item na nossa agenda. 所以我们把来教会成为我们的日常的形式当中的一点罢了。 Então hoje eu quero que nós possamos refletir sobre a importância da igreja. 所以今天要跟大家来分享教会它的重要。 Nós não podemos esquecer que a igreja é o bem mais precioso que Jesus Cristo, ao subir aos céus, deixou aqui na terra. 我们不能忘记说，教会是耶稣他在升天之前留在地上最重要的有价值的东西。 Ele é o fruto final do amor de Cristo por cada de nós. 这是主耶稣他因为爱我们所结出来的最后一个果子。 Quando nós pensamos na igreja, o nosso coração ela deve encher de alegria e os nossos lábios de louvores a Deus. 当我们想到教会，我们应该心里都是充满的快乐、感恩，而且我们的脸上是带着笑容的。 Mas infelizmente muitas vezes a gente pensa, eu tenho que ir lá na igreja. 只不过很可惜的，我们经常会这样的。哎呀，我要到教会。 Tem que fazer tal coisa na igreja. 哎呀，到教会去有什么事要完成的？ Nós vamos pensar pouquinho sobre isso também. 因此，我们一起来思考这件事。 E a gente vai ver que é um privilégio podermos fazer parte da igreja. 我们应该知道，我们成为教会的一员，其实是我们的荣幸啊。 Mas infelizmente hoje nós vemos tantas inovações do conceito de igreja. 但是今天我们看到很多人关于教会这个概念有太多创新的意见了。 Você já ouviu alguém falar, não, eu não preciso ir lá todo domingo? 你也听到人家讲过说，其实不需要每个礼拜都到教会。 Eu posso ouvir de Deus no meu celular. 我可以从我的手机来听听上帝的话语。 As mensagens lá da internet são melhores do que aqui. 那因特网里面的信息比这里所讲的还要精彩。 Eu posso ouvir os melhores pregadores 2, 3 vezes por dia. 我一天就能够听到2、3篇很好的信息。 Só que a gente vai parar para pensar que igreja é muito mais que ouvir as mensagens. 但是如果你仔细的想想，教会比听到还包含的还更大。 A palavra de Deus é essencial, sim, 神的话语确实很重要， mas é muito mais que isso. 但教会比这个更多。 Porque a palavra de Deus ela deve direcionar o nosso entendimento sobre o que é a igreja e o que Deus há de fazer aqui na terra. 因为教会能够让我们知道说神的话语要怎么样去行出来，能够更了解它，并且教会在这个地上有神的旨意。 A gente vai ver então o foco da nossa mensagem de hoje é examinarmos algumas razões pelas quais nós devemos amar a igreja do Senhor. 而今天我们在这里就是大家一同来分享我们为什么要来爱神在这里创造的教 E 会。 como nós podemos contribuir para que a igreja de Cristo possa ser propagada, possa crescer nesse mundo. 而我们又知道怎么样来参与在当中，让主的教会能够遍布在这个地上。 O primeiro ponto é que a igreja foi edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. 首先，我们要知道，教会是主耶稣他亲自设立的。 E nós precisamos pensar que quando falamos em igreja, evidentemente nós não estamos falando desse prédio aqui. 当我们提到教会，当然不是提到的这个建筑物， Com paredes e teto bonito que 有 temos 四 aqui. 面墙，有一个屋顶盖着的建筑物。 Sim, nós construímos esse templo, 是的，我们建立了这个殿堂。 mas o conceito de igreja, pela palavra de Deus, é o ajuntamento de todos os filhos de Deus. 但是在圣经当中告诉我们，教会它是所有相信上帝的那些儿女们所组织的一个团体。 Aqueles que foram escolhidos por Deus e receberam nos seus corações a fé no Senhor Jesus Cristo e professam a mesma fé. 就是那些他们被神呼召的，他们相信了神，他们也口里承认是他们的主的这些人。 A igreja são pessoas que se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade. 教会是这些人，他们聚集在一起，以诚实和心灵一起来赞美主，来那个敬拜主的地方。 Sim, pode ser nesse templo. 是的，可以在这个殿堂里面。 A igreja se reúne quando tem culto ao ar livre num parque.
教会也可以在野外，在那边做礼拜，那时候也就是一个教会。 Quando o irmão se reúne no estudo bíblico na casa de alguém, lá é a igreja. 当弟兄姐妹们聚在某一个人的家里，在那边一起读圣经，来研究圣经，那里也是教会。 A Bíblia também nos fala que nós somos pedras vivas que Deus usa para construir a sua igreja, que é o edifício espiritual. 圣经也告诉我们说，我们也是那个活水，那个活石，我们是这个圣灵它的基础。 A Bíblia também nos fala que nós somos o santuário do Espírito Santo. 圣经也告诉我们，我们是圣灵的殿。 E Deus é o nosso Deus vivo e nós somos o povo de Deus. 神他是活的，又真又活的神，我们是属于他的子民。 Em Mateus 16:18, nós lemos que Jesus disse que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 在马太福音16章18节讲到说，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过它。 Jesus disse, enquanto ele estava caminhando nesse mundo, que ele estava edificando, construindo a sua igreja. 耶稣基督说，当他在这世上的时候，他就是开始在建立这个教会， E ainda não terminou. 然后他还没有结束。 Mas é um edifício que está sendo moldado, lapidado pelo próprio Jesus Cristo. 他在建造的这个教会，就是由耶稣基督他自己在塑造、在雕琢当中。 E nesse versículo Jesus fala que ele dá uma promessa gloriosa de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 而在这段经文上面，在马太福音上面，耶稣还讲到说，他有一个应许，他说阴间的门不能胜过他，就是不能胜过教会。 Em Hebreus nos fala que a porta do inferno significa o poder da morte não prevalecerá sobre a sua igreja. 在希伯来书里面讲到说，这个阴间的门，意思就是死亡的权势绝对没有办法胜过教会。 Queridos irmãos, a morte é uma realidade de todos aqui na terra. 死亡对任何一个在地上的人来说，都是一个很残酷的事实。 Não somente a morte física, 不但是肉体的死亡， mas também a morte espiritual, que é viver separado de Deus. 但也是灵里的死亡。当你远离了神，回不去的时候。 Então, quando Jesus Cristo, ele falou que as portas do inferno, a morte não prevalecerá sobre a sua igreja, porque ele sim fez algo para isso. 当耶稣他说这个死亡不能胜过他，因为耶稣他自己他做了一件很美好的事。 Eu olhei para trás porque normalmente tem uma cruz na igreja. 我刚看了一下后面，确实这里有一个十字架。 O que a cruz significa? 这个十字架代表什么？ Significa que Jesus Cristo, ele morreu na cruz 意思就是耶稣基督他在十字架上死亡了， e depois de 3 dias ele ressuscitou, 3天之后他复活， quebrando as portas do inferno. 把这个阴间的门给他拆毁了， Ele venceu a morte 他胜过了死亡， e ele dá a vida eterna. 然后他就赐下了永生。 Então, a principal arma de Satanás é querer destruir a igreja. 所以那个魔鬼他原来要这个毁灭教会的，他的武器。 Mas Jesus Cristo, ele está proclamando a destruição da morte eterna. 却因为耶稣他的到来，耶稣基督的到来，他把这个死亡也让他毁掉了。 Então, podemos dizer que a igreja foi, é e sempre será vitoriosa nesse mundo. 因此，教会我们可以这么说，在这世上，它会永永远远的胜利。 Não por causa daqueles homens mártires que morreram pela fé. 不是因为那些信仰的烈士， Nós sabemos pela história que muitas pessoas, por causa da sua fé, foram mortas, foram queimadas. Inclusive, na história fala que eles foram jogadas naquela arena romana, mortos pelos leões. 我们知道很多人在历史上，很多人因为信仰的关系，他们受死，他们甚至被丢在那个竞技场里面，让那个野兽来把他们弄死。 É muito louvável, sim. Será que a gente morreria pela fé? 是的，他们所做的真的是令人赞叹。而我们呢？我们是不是也愿意这样去做呢？ Não é pela morte desses mártires 但不是因为这些烈士之死， que a morte foi vencida, 而死亡就战胜了， mas foi por causa
o sangue de Jesus derramado naquela cruz. 而是因为耶稣基督在那个十字架上所流的宝血。 Então, a primeira razão da importância da igreja é que foi o próprio Jesus Cristo que edificou e continua edificando a sua igreja. 所以教会的第一个重要性就是，教会是主耶稣自己他建立的，他还不断的在雕琢它。 A importância da igreja, o segundo ponto, é que ela foi a concretização do plano eterno de Deus. 第二个教会的重要性是，教会是神永恒计划的一个实现。 A igreja ela não nasceu da noite para o dia. 教会不是一夜之间就形成的， Não foi invenção humana, 也不是人所创造的， mas foi idealizado, foi planejado desde a eternidade. 是神在很久很久万古之先就已经有了它。 Porque Deus sabia que o homem ia pecar. 因为神早就知道人会犯罪。 A história da Bíblia nos fala que Adão e Eva foram expulsos, não somente daquele jardim, 圣经告诉我们说，亚当与夏娃他们被驱逐出那个伊甸园， mas eles foram expulsos da presença do Deus Santo. 不但如此，他们是在这个圣洁的神的面前被赶走的。 Que por causa da sua santidade não poderia estar junto ao pecado. 因为神的圣洁没有办法与罪共存， E por causa da justiça de Deus, ele também não poderia falar, não, todo mundo vai, pode voltar, assim. 也因为神是公义的，他也没有办法说没事没事，你们就回来吧。 Mas é que na mente, no coração de Deus, ele já tinha esse plano de salvação do jeito que nós conhecemos no dia de hoje. 而在神的思想里面，神早就知道会有这种事情发生，所以他已经有那个教会的意向了。 Porque da soberania de Deus, ele já nos escolheu antes de nós nascermos. 也因为神的主权，他在我们未出生之前就已经拣选了我们， E assim formou-se a igreja. 而这样子教会就形成了。 E cada que foi salvo, pertencente agora à igreja, ele ainda está num processo que nós chamamos de santificação. 而每一个被呼召的、被救的，但是他还没有开始成圣的生命， Para que nós sejamos mais parecidos com esse nosso Salvador. 成圣就是让我们越来越像这个救世主。 E essa vida de santificação para a qual nós estamos caminhando, 这个我们成圣的道路， não tem como nós caminharmos sozinhos. 我们没有办法一个人走。 E a igreja é o caminho pelo qual nós podemos praticar, que nós podemos aprender do Senhor. 而教会就是这一条道路，让我们可以互相的学习，互相的来向神学习。 É nela que as virtudes cristãs que nós podemos ver na palavra de Deus 就在教会里，我们才可以看到神的话语告诉我们，我们应该有的这种品德。 podem se desenvolver. 那我们就因此可以一起来发展。 Então a igreja ela não caminha nesse mundo 所以教会在这个世界上，它不是偶然有的。 porque a igreja é inserida nesse mundo 教会就在这个世界上， e está caminhando a uma pátria celestial. 但是它的方向是在天国，是往天国去的。 E a Bíblia nos fala que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, a sua amada igreja, e levá-la para o reino eterno de Deus Pai. 圣经告诉我们说，有一天耶稣基督他会回来，会来把我们接走，把我们带到那个属神的天国去。 Em Apocalipse, ela descreve esse dia de uma maneira muito bonita. 在启示录那边有描述，非常美好的一个描述。 No capítulo 21 nos fala que vão ter novos céus e nova terra. 在启示录21章讲到说，那边有新天新地， Fala que o tabernáculo de Deus vai estar com os homens. 说那个神的那个帐幕里面有很多的人， E Deus proclamando que esse é o meu povo e ele será para sempre o nosso Deus. 而那里神他宣告说，这是我的子民，他们永远与我同在。 Queridos irmãos, e nada nesse mundo deve ofuscar a nossa visão acerca desse futuro glorioso como igreja de Cristo. 弟兄姐妹们，在这个世上不应该有任何东西来蒙蔽我们的眼睛，让我们看不到这个基督的教会它未来的荣耀。 Os antigos puritanos, eles descrevem
né, que os cristãos devem ser vesgos, né? Ter um olho olhando para a igreja aqui na terra, sem ignorar, olhar para o céu. 以前啊，那些清教徒他们教导人说，我们人啊，基督徒应该是斜眼的，因为一个眼睛看着世界，另外一个眼睛就要看着上面，看着神。 No começo eu falei que muitas vezes nós nos importamos muito com as coisas que acontecem nessa terra. 刚开始的时候，我有讲到，我们对这个世界上的东西，我们太在意了。 Temos que tomar cuidado porque tem igrejas erroneamente interpretam que nós precisamos usufruir dessas coisas aqui na terra. 但是我们要很小心，因为有些教会教导我们说，我们既然在世上，我们就要好好的来享用世上的东西。 Precisamos tomar muito cuidado com isso. 这个我们要非常当心、小心。 Do mesmo modo, nós devemos seguir atentos aos planos de Deus para a igreja no presente, sem ignorar o que Ele tem para o futuro. 同一时间，我们真的很需要比较关心，上面的事，透过教会，我们来知道神他的方向。 Então nós devemos tomar cuidado e não pensar que a igreja, quando se reúne, é como se fosse clube de pessoas com o mesmo interesse somente. 所以我们要非常的小心。当教会聚集在一起的时候，我们不是一个俱乐部，我们不是因为人想要人的这个欲望，我们聚在一起。 Nós falamos que nós somos uma grande família e reunir-se em família é bom, sim. 我们说我们是一个大家庭，我们把大家聚在一起成为一个家庭是好的。 Temos os mesmos interesses, são bons, sim. 我们有同样的关注的事情也是好的。 Mas nós não podemos esquecer o plano de Deus para o seu povo. 但我们不能忘记神对他的子民百姓的计划。 Que nós nos reunimos para adorarmos a esse Deus. 我们聚在一起是为了敬拜神， Para sermos moldados à imagem de Jesus Cristo. 让我们可以按照耶稣基督的形象被塑造， E nos prepararmos para encontrarmos o Senhor Jesus. 然后呢，在这里我们一起来预备来接待耶稣。 Assim como nós vemos, né, o noivo, que é Jesus Cristo, a igreja como a noiva de Cristo um dia vão se encontrar. 那么我们就会想象，有一天耶稣基督再来的时候，他就像是一个新郎要来见他的新娘。 O terceiro aspecto que nos fala da importância da igreja, que ela é a mais preciosa realidade aqui na terra. 第三个教会的重要性是，教会是这个地上最宝贵的一个现实，一个实际。 Ela é mais preciosa que o ouro, que a prata ou qualquer outro bem terreno. 教会比金银还有世上任何的财宝都贵重。 Será que você já parou para pensar qual que é o preço da igreja? 你有没有停下来想到过，教会的价值是什么？ Eu não sei quantas pessoas têm casa. 也不是你有没有想到过教会的代价是什么？譬如说，你们每个人有自己的房子吗？ Para comprar uma casa, você precisa guardar muito dinheiro. 你要买房子需要很多钱， Você precisa, né, pensar muito bem onde você quer comprar aquele bem que você vai comprar. 你也要很仔细的去思考，这些钱我要把它买在哪一个合适的地方。 E depois de comprar, podemos manter, podemos, né, usufruir. 还有买下来之后，我怎么继续的维护它？我怎么好好的来利用它呢？ Qual que é o preço da igreja? 那是一个代价，教会的代价是多少？ Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, nos fala: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 在彼得前书的1章18、19节讲到说，知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕无疵玷污的羔羊之血。 Que nos fala que Jesus Cristo derramou o seu sangue 这里讲到说，耶稣基督他流出了他的宝血，
Nós falamos agora há pouco também daqueles mártires que derramaram seus sangues. 我们刚才也讲到，那些烈士他们也流了血， Qual a diferença? 那么两个都是血，有什么差别呢？ Precisamos ver quem é Jesus. 因此我们得要知道谁是耶稣， Quanto ele sofreu por nós. 他如何的为我们受苦。 Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. 耶稣他为了教会把自己都献上了， Ele, sendo Deus, 他原来是神，他是神， deixou a sua glória nos céus e veio à terra como homem. 他把他的天上的荣耀舍弃了，来到地上成为一个人。 Foi humilhado, 他被侮辱， foi preso, crucificado naquela cruz. 他被捆绑，然后他被钉在十字架上， E morreu sendo justo, sem pecado. 他虽然无罪，他虽然是公义的，但是他还是受了死。 Enquanto estava lá na cruz, as pessoas zombavam dele. Falavam, você não é Deus? Pula daí. 当他在十字架上的时候，人们嘲笑他说：“你不是神吗？你可以从上面下来。” Se nós fôssemos alguém poderoso que pudesse fazer alguma coisa, a gente não suporta nenhuma zombaria. 我们啊，如果是真的有那个超能的，我们绝对不会忍受别人的这个凌辱的。 Nós não conseguimos sofrer nenhuma injustiça pequena que seja. 而我们当看到一些不公义的、不公平事情发生在自己身上的时候，我们是不能忍受。 Basta nós irmos aos tribunais de justiça. 只要你去看看我们世界上的这些法院，就知道 Quantos processos são colocados diante dos juízes humanos, falando, nossa, aquela pessoa me chamou de careca. 比如说，有很多的官司，人家就告到法院那边去，因为有人称我是光头的， É injusto, eu tenho cabelo aqui. 这是不公平的，我还有头发呀。 Ou seja, por pequenas coisas, as pessoas não querem sofrer injustiças. 就为了一点点小事，人们都不愿意被欺负。 A maioria das pessoas querem se vingar porque foram injustiçados. 很多人，大部分的人，他们都要去复仇，要去报仇。 Queridos irmãos, Jesus Cristo, sendo Deus, sem pecado, Ele suportou todo o pecado da humanidade nos seus ombros. 弟兄姐妹们，我们的主耶稣基督，他是无罪的，他是公义的，但是他却承担了我们所有人的罪。 Ele despiu-se de toda a sua riqueza, de sua glória, para morrer por cada de nós. 他脱去了他所有的荣耀，他甘心为我们每一个人的罪而受死。 Jesus Cristo fez pela sua igreja aquilo que ninguém mais poderia fazer. 耶稣基督为了他的教会，他去承受那些没有人愿意承担的事。 Ele fez isso para que nós pudéssemos ser justificados diante do Deus Santo. 他这样做是让我们每一个人都能够在圣洁的神的面前称为义人。 É por tudo isso que a igreja de Cristo é a realidade mais preciosa aqui na terra. 也因此，教会就是在这个世界上最真实的一件事。 O quarto ponto que a igreja é importante, porque ela é uma expressão do céu aqui na terra. 第四个教会的重要就是教会在这个地上是天上的代表。 Nós devemos amar a igreja de Cristo, porque ela é um pedaço do céu aqui na terra. 我们应该要爱我们的这个教会，也就是耶稣基督的教会，因为这里是上面天上的一个代表。 Nós não estamos afirmando que a igreja ela é perfeita. 我们并不是说教会是完美的， Longe disso, ela é cheia de erros. 其实才不呢，它有很多的错误。 Mas o que estamos querendo dizer é que a igreja é o único lugar onde tudo que ocorre no céu também ocorre aqui na terra. 而我们是要告诉大家，在教会里面所发生的，在天上也发生。 Vamos pegar 4 exemplos do que acontece nos céus e está acontecendo aqui na igreja. 我们来举4个例子，也就是在天上发生的，在这里也发生。 O primeiro aspecto é na adoração que nós podemos dar a Deus. 第一个就是在这边我们敬拜神。
Adoração é a principal atividade da igreja. Estamos juntos para adorarmos a esse Deus. 敬拜是教会的最主要的一个活动，我们聚在一起就是为了敬拜神。Quando nós cantamos Santo, 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 o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Estamos adorando a esse Deus. 当刚才我们唱圣洁，圣洁，圣洁，圣洁，我们的万王之王，我们就是在赞美敬拜我们的主。A nossa adoração aqui é imperfeita. 我们的敬拜在这里虽有敬拜，但是我们的敬拜是不完美的。Porque muitas maneiras que nós declaramos, a maneira que nós adoramos, muitas vezes é imperfeita. 就是因为我们敬拜的方式常常是不完美的。Adoração sim pode ser representada por cantar. 我们的敬拜可以是透过颂赞，开口唱诗歌， Atitude de humildade diante desse Deus. 也可以透过你在上帝的面前你的谦卑的态度。 Mas exemplo, muitas vezes a gente pode cantar aqui tão bonito para Deus como se fosse perfeito. 然后我们举个例子，我们的敬拜可能是我们可以唱歌唱得非常的美，好像呢对上帝来讲这是一个完美的敬拜。 Porque a gente pode ter vindo do carro, brigado com nossa família, e a gente está aqui, oh Deus, como o Senhor é maravilhoso. 而其实当我们进到教会之前，我们下车的时候跟家人还在吵架呢，结果进来之后却嘴巴可以讲说主啊，你是多么的美好。 Eu lembro assim quando eu era criança, quando a gente estava indo com minha família para a igreja. 我记得啊，我小的时候，我常常跟家人一起上教会。 Domingo de manhã era uma bagunça para se preparar para ir para a igreja, né? 然后那时候呢，每个礼拜天的早上，大家预备去上教会，都是匆匆忙忙的，一团忙乱。 Mamãe ia falar, acorda, estamos atrasados. 妈妈就在那边大叫：“起来啊，我们都迟到了， Vai tomar café. 赶快去吃早点， Usa aquelas roupas que eu preparei. 用那些我已经预备好的衣服， Penteia o cabelo. 把头发梳一梳， Aí no carro, 然后就到车上， a roupa está tudo torta. 衣服都很乱，皱褶一大堆。 Tomou café, está tudo sujo. 吃了早饭，但是呢弄脏了衣服。 E a mamãe que acordou cedo fala, olha que bagunça, como que vocês vão para a igreja? 然后妈妈她比我们早起很多，看到这些乱七八糟的东西，她说：“你们怎么上教会啊？” Dentro do carro parece uma terceira guerra mundial. 所以在车里面呢，就像是第3次世界大战。 Quando vira assim, perto na rua da igreja, 然后呢，一转弯就要到教会了。 a mamãe fala, acabou, chega, agora sorria, estamos indo para a igreja. 妈妈就说：“好，从现在开始，大家都微笑，因为教会就要到了。” Quando você olhar para as pessoas, bom dia, paz. 然后到了教会，看到大家就：“哎，你好，平安。” Você está bravo, mas sorria. 你心里不太高兴，但是脸上就是一个笑容。 Queridos irmãos, a nossa maneira de adorar a Deus ela é imperfeita. 亲爱的弟兄姐妹，我们要敬拜神的方式是非常不完美的， Mas ela representa uma parte do que nós faremos lá no céu. 但是这个敬拜就是我们将来在天上我们会做的。 Uma expressão, segundo aspecto, na exaltação de Jesus Cristo pelo que Ele fez. 那么也是在这里，我们高举主耶稣基督，他为我们所做的。 Porque Jesus Cristo, Ele é o sumo sacerdote perfeito de Deus. 因为耶稣基督他是主的至高至尊贵的祭司， Ele é santo, inculpável, puro. 他是圣洁的，他没有任何的亏缺，他是完完全全洁净的。 Aquele que nos representa diante do Deus Santo. 那是我们在神至圣主的面前的代表。 Assim como no Velho Testamento, os sacerdotes representavam o povo de Israel para pedir perdão para Deus. 就像在旧约的时代，那时候的祭司他代表着百姓去向上帝求赦免一样的那个代表。 Então, quando a igreja aqui se reúne, está para exaltar esse único Salvador e nosso Senhor. 所以，当教会聚集在一起的时候，我们就是一起在高举这个基督，他是我们唯一的救主。 Então a igreja deve exaltar a Jesus Cristo diante desse mundo que nós vivemos. 所以，教会应该在这个世界上，在大家的面前高举我们所相信的基督。 E isso tem muito a ver com o nosso testemunho quando nós saímos daqui. 当我们离开教会的时候，对我们在外面所做的见证就很相关了。 E tem a ver com o terceiro ponto
da nossa santidade e pureza diante de Deus, diante das pessoas. 那么第三点，也就是教会它是圣洁的，它代表在地上代表一个圣洁。 A Bíblia nos fala que nós, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, nós entendemos a salvação, nós estamos salvos. 圣经告诉我们说，当耶稣基督的信息进到我们的心中，我们理解了，我们因此就得救了。 Mas nós seremos completamente salvos ou quando Jesus Cristo voltar ou quando nós morrermos. 但是这个拯救的计划，我们真正的完完全全被拯救是当耶稣基督再来把我们接走，或者是当我们离开了这个世界。 Então, mas nós precisamos permitir que Deus trabalhe em nós para que tenhamos uma vida de santidade e pureza aqui na terra. 因此，我们就需要让神能够占有我们的生命，使我们成为圣洁，使我们成为洁净的、无瑕疵的。 E essa santidade, ela é a expressão do que Deus nos fala na tua palavra. 那么，我们能够成为圣洁，是透过神的话语，让我们了解，让我们来进行。 Por exemplo, a Bíblia nos fala que nós precisamos viver em paz uns para com os outros. 譬如圣经告诉我们说，我们互相在相处之间，我们应该是平和的。 Nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou. 我们应该互相的宽容、赦免，就像上帝他赦免我们一样。 Então, quando nós somos tão gratos a Deus pelo seu perdão e nós não queremos perdoar uns aos outros, isso não reflete o que Deus fez para conosco. 我们因为上帝赦免了我们，我们是那样的感激他，那么的感恩他，而我们却不能饶恕我们身边的弟兄姐妹，那样的话，我们就没有办法反映出上帝他对我们的这些赦免还有爱。 Isso junta-se com o último ponto, que é a comunhão dos santos. 最后呢，这个教会它的重要性的特点之一是圣徒们在这里的共融。 Porque nós sabemos que lá nos céus é o lugar da perfeita comunhão entre Deus e os homens. 因为我们知道，在天上会有完完全全的神和人他的子民们的一个共融。 Mas lá também será o lugar da perfeita comunhão entre os homens. 但是那边之后，在人与人之间有这个完全美好的共融。 Mas enquanto ainda nós estamos aqui na terra, 但是当我们还未到天上去，还在地上的时候呢， a igreja é o melhor lugar para expressarmos o amor de Deus na nossa comunhão. 在我们还没有上去之前，在这个地上，这个教会是一个最美好的地方，让我们能够活出来这一个美好的合一还有共融。 A igreja primitiva, ela foi o primeiro lugar onde as pessoas foram chamadas de cristãos, porque apesar de serem pessoas que antigamente podiam ser inimigos, só que eles conseguiam conviver. 在那初代教会就有提到说，那时候的教会，他们可能原来互相之间还有一点仇恨，但是成为教会一份子以后，他们就能够生活得非常的和谐。 Porque as suas vidas foram transformadas por Jesus. 因为他们的生命因为耶稣基督的关系被改变了。 Em Atos fala que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos que era ensinada. 在这个使徒行传里面讲到说，他们都恒心遵守使徒的教训。 Eles partiam o pão com aqueles que não tinham. 他们彼此交接剖饼祈祷。 Eles oravam uns pelos outros. 他们互相祷告代祷。 E essa expressa parte dessa comunhão que nós vamos ter lá nos céus. 这一点就让我们可以看到，以后在天上我们会做的、会进行的都是一样的。 Então a igreja é o lugar, quando nós nos reunimos como igreja, é o mais perto do céu que podemos estar aqui. 所以，当我们像教会一样的聚集在一起，我们就可以想象之后在天上的情况。 Como vimos então, a igreja não é uma instituição humana, mas foi feita por Deus. 所以，教会不是人设立的，而是神他亲自设立的。 E ela continua sendo edificada, não pelos homens, mas pelo Senhor Jesus. 而他还继续的在被建造当中，不是人建造它，而是主耶稣在建造。 E ele é a concretização do plano de Deus lá na eternidade e vai até a outra eternidade. 而教会是神在万古之先就已经策划好的，而这个教会之后在永恒它会继续存在。 Então a igreja é o bem mais precioso que
que nós temos nesse mundo. 所以教会是我们在这个地上一个最最珍贵的一个宝物。 E estamos experimentando uma parte do que nós teremos na eternidade com Deus. 而在教会，我们可以稍微看见之后，在永生的时候，我们与神同在的时候，将是什么样子。 E diante de tudo que nós aprendemos aqui, 今天所学到的这些， nós precisamos amar essa igreja. 我们因此就应该要爱教会， Não somente essa igreja que está aqui reunida. 不是讲到这一个教会而已， Não é amar esse templo, 也不是爱这个殿堂。 mas faz parte, porque é aqui onde nós nos reunimos. 当然，殿堂是教会的一部分，我们在这里聚集。 E nós precisamos permitir que Deus trabalhe nas nossas vidas. 我们需要更重要的是，需要让主来我们的生命当中来塑造我们。 Nós precisamos tomar posse desse privilégio que Deus nos dá a cada dia, a cada vez que nós nos reunimos. 我们应该要给予价值，感觉到是一个荣幸。当我们能够聚在一起的时候，我们应该感觉到荣幸才是。 Eu não sei se vocês, ao pegarem o boletim hoje, deram uma lida nesse texto que nós temos aqui. 今天你拿到这个周报的时候，不知道你们看到里面牧师的话这一段文字。 Essas palavras não são exatamente minhas, mas é uma história que é muito importante nós pararmos para refletirmos. 这篇小文章不是我写的，但是呢，我们可以一起来思考。 Aqui tem um casal, 这里讲到一对夫妻， escritor que no final do ano, ou no começo do ano, ele escreveu sobre o que ele passou no ano que se passou. 讲到说丈夫他是一个作家，他就在这个年尾或年初的时候，他开始回想那一年所经历的。 Ele citou 3 pontos da história. 他提到了3点。 Ele falou: no ano passado eu fiz uma cirurgia para retirada da vesícula biliar. Tive que ficar de cama por um bom tempo. 他说呀，去年我需要经过一个手术开刀，然后呢摘取了我的胆囊，结果他卧床了好一阵子。 Aí, segundo ponto, ele falou: eu experimentei a dor pela morte de meu pai. 那第2点，他说，我今年体会到了丧父之痛。 E na sua reflexão, no 3º ponto, ele falou: meu filho sofreu um acidente de automóvel. Ele ficou hospitalizado por vários dias e destruiu o meu carro. 第3点，他说呀，我儿子在这个过去的1年里头，他出了车祸，然后他在医院住了好久，然后我的车子呢也全毁了。 Ao final, ele escreveu: foi um ano muito mau. 最后他的结论是，今年非常的不好，厄运连连。 Logo em seguida, a sua esposa, quando chegou no quarto lá, falou: eu vi esse papel. Ela pegou o papel e saiu. 结果来了他的老婆，然后看到他所写的这一些，结果他老婆就离开一阵子。 E ela voltou com outro papel, escrito o seguinte: 结果他回来的时候呢，手上拿了一个纸，纸上写的。 no ano passado, finalmente me desfiz da minha vesícula biliar depois de anos com dor. 他说呀，我在忍受了多年的疼痛之后，我终于在去年把这个胆囊摘除了。 Segundo ponto, no mesmo ano, meu pai de 95 anos, sem depender de nada e sem nenhuma condição crítica, morreu e conheceu o seu Criador. 第2点，他觉得说，我的95岁高龄的老父亲，他没有需要任何机器的维生情况下，也没有遇到任何的这个危急的情况下呢，他直接认识了他的造物主。 E terceiro ponto, ela escreveu: e Deus abençoou meu filho com uma nova oportunidade de vida. Meu carro foi destruído num acidente, mas meu filho está vivo sem nenhuma sequela. 第3点，他说：“这是蒙上帝的保佑，我的儿子他重获了一个新生的机会。车子虽然在事故中都撞毁了、全毁了，但是我的儿子他现在还活着，并且健健康康，也没有任何后遗症。” E ela falou: esse ano foi uma grande bênção. 然后这个老婆她就写下她的结论，真的是一个恩典之年。 Queridos irmãos, os mesmos fatos descritos por 2 pessoas diferentes. 弟兄姐妹们，同样的事件由2个人来述说。 O marido, ele teve ele pegou esses 3 fatos e só reclamou. 那个做丈夫的，他拿了这3点，他只有抱怨。
A esposa pegou os mesmos fatos e só tinha gratidão no seu coração. 但是老婆看到了这3点，她的心中却是充满着感恩。Queridos irmãos, eu não sei se como cada de nós, ao olharmos para esse ano que passou, como vocês descreveriam o fato de pertencer a essa igreja? 弟兄姐妹们，不知道过去的这1年来，如果你回首去看，你对1年来你在教会里面这个生活，你怎么看法？ Queridos irmãos, a igreja, a gente pode ter 2 visões. A primeira é a igreja universal, assim, do mundo inteiro, como o corpo de Cristo, sim. 对教会，我们可以有2种看法，一个是那个耶稣基督的身体，全世界的这些普世教会。 Nós podemos pensar a igreja perseguida em alguns países, pessoas que foram mortas, sim. 我们也可以想到说，在世界上的教会，这个普世教会的有一部分，他们在他们的国家里面是被攻击的，是被逼迫的。 A gente provavelmente orou pelos pastores, pelos cristãos, pelos missionários nesses lugares. 我们可能为了那个地方被逼迫的教会那里的牧师们、弟兄姐妹们、宣教士们祷告过。 De outra maneira de nós enxergarmos é sim a igreja local que aqui se reúne. 另外一种教会的概念就是当地的教会，就像我们。 E Deus nos coloca nesse mundo para nós agirmos na igreja como todo, nesse mundo, sim. 神他确实呼召我们来成为教会的一员，一起在这边代表他。 Nada impede de nós intercedermos por esses cristãos. 那我们也可以为那些基督徒来代祷。 Nada impede de nós sustentarmos missionários desses lugares distantes. 我们也可以去支持那些遥远地区的宣教士。 Nada impede de nós mesmos ir a esses lugares. 我们也可以到那边去宣教。 Mas a realidade mais próxima da gente é essa igreja aqui reunida. 但是离我们最近的现实就是这个教会，我们身边的教会。 Como vocês descreveram a igreja nesse último ano que passou? 那么你们如何来描述最后1年的教会呢？ Hoje é um dia que nós teremos a Assembleia da Igreja. 今天我们就会有这个教会的大会。 É um momento de nós refletirmos sobre tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. 让我们一起来思考我们1年当中所做的，或者是没做的。 Não é momento de nós ficarmos falando mal. 不是我们来批评的时候， Ah, faltou isso, faltou aquilo. 缺了这个，缺了那个。 Nós precisamos pedir para que Deus abra os nossos olhos, para que ao enxergarmos todas e quaisquer situações, 我们应该求神来打开我们的眼睛，在任何的情况之下。 eu falo todas e quaisquer situações, é porque normalmente nossos corações tendem a ser gratos somente naquelas coisas que nos agradaram. 我刚刚讲到，任何的情况之下，是因为我们的心呢有个倾向，经常都是当发生了好事的时候，我们就懂得感恩。 A gente agradece, obrigado Deus, porque nada de ruim aconteceu. 我们说主啊，真是感谢你，没有发生不好的事。 Mas a gente tem que saber que todas e quaisquer situações foram permitidas por Deus. 但我们也应该知道，任何情况都是上帝他允许发生的。 Situações adversas que muitas vezes nós não gostamos podem ser permitidas por Deus para que nós sejamos mais fortes. 有些比较恶劣的状况发生，也是上帝允许的。上帝要透过这个时候，使我们能够更坚强。 A história de Jó na Bíblia é um exemplo disso. 圣经里头约伯的故事就是一个好的例子。 A Bíblia nos fala que ele foi um homem íntegro diante de Deus, diante das pessoas. 圣经告诉我们说，约伯他在人还有神的面前，他都是一个完人，一个义人。 E a Bíblia nos fala que Satanás falou para Deus: Ele é assim porque o Senhor abençoou com toda sorte de bênçãos. 然后魔鬼就向神说，他会那样好，是因为主你那样赐福他。 Por outro lado, muitas vezes as coisas ruins acontecem porque são consequências dos pecados, da falta que nós temos. 另外，我们也知道，因为我们犯罪，因为我们有瑕疵，所以很多不好的事情会发生。
Se nós não cuidamos, por exemplo, da nossa saúde, a gente não come, não dorme, você não vai ficar doente. 例如，你不好好的照顾自己的健康，你不好好吃，不好好睡，那当然你会生病。 Mas por outro lado, aquela pessoa que toma todos os remédios que precisa fazer, faz esporte, dorme muito bem, também pode ficar doente. 但是，尽管那些经常做运动的、吃饮食什么都很正常的，他们也有可能生病。 Então, nós precisamos pedir discernimento e sabedoria de Deus para analisarmos tudo que tem acontecido. 所以我们需要上帝从上帝而来的这种分辨的能力，还有智慧，让我们来分析过去一年所发生的事。 Para que flua dos nossos corações maneiras corretas de enxergarmos tudo o que acontece. 让我们的心里头能够有一个正确的眼光来看待所发生过的事， E que flua dos nossos corações gratidão a Deus. 并且在心中能够有那种感恩，对上帝的感恩那个浮现出来。 E que nós sejamos bênção à Igreja de Cristo. 也愿我们能够成为耶稣基督他的教会的祝福。 Mas continuando, terminando, falando sobre o que nós podemos contribuir para essa amada Igreja do Senhor. 那么既然如此，我们也来想一想，我们能够对这个神所爱的教会贡献什么呢？ Nada substitui a nossa participação do culto da igreja, das atividades da igreja. 我们的参与这个教会，无论是教会的敬拜、教会的任何活动，都是不可取代的。 Nós precisamos ter um momento de comunhão com Deus, com a palavra, em oração. 我们需要在主的话语里头，透过祷告，我们能够有这种共融的相处。 Na adoração pública, nós precisamos louvar a Deus, precisamos ouvir uns aos outros. 当我们在一起敬拜主的时候，我们可以一起来颂赞他，而且我们需要互相的来听取对方。 Nós precisamos ouvir atentamente as mensagens que são transmitidas. 我们也要很仔细的听上帝的话语，他的信息。 E nós precisamos também contribuir para que a Igreja de Cristo possa ter maneira de sustentar a sua igreja. 我们也需要在维持教会的运作上面，我们提出贡献。 Nós não estamos aqui falando, não, tem que ofertar, tem que dar dízimo. Não pelo dinheiro em si, mas pelo que a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas. 提到奉献还有十一，不是只有金钱，不在乎，所在乎的不是只有金钱，而是神给我们的话语。因为神话语，我们重视它，我们就知道什么是奉献，什么是十一。 Nós sabemos que sim, para tudo que nós fazemos precisa de dinheiro. 我们知道做事我们需要钱， Mas quando nós vemos a história daquela viúva que colocou somente 2 moedas no gasofilácio, 但我们也知道圣经有个故事讲说，有一个穷寡妇，她只放了2个小钱在那个奉献箱里， comparado com aquela pessoa que levou um saco de dinheiro. 然后把这个跟另外一个带了1袋的钱来的人， O que é importante aos olhos de Deus diante dessas 2 pessoas? 在上帝的眼中，这2个人谁比较重要？ A quantidade de dinheiro? 是钱的多寡吗？ Não, mas ao coração. 不是的，是心呢。 A obediência daquelas pessoas e a gratidão que fluía dos seus corações. 是那些有顺服的心，还有感恩的心的人。 Nós vamos ver sim hoje na Assembleia algumas apresentações com relação a tudo que se passou na igreja. 今天在我们大会的时候，我们会看到教会曾经发生的一些事。 Eu acompanhei a igreja no ano passado algumas vezes, sabendo da situação da igreja aqui de Curitiba. 那么去年1整年来，我也都有在跟进这个教会当中的一些情况。 Na falta de um pastor, Deus permitiu que 3 pastores estivessem aqui. 这个教会里有一个主任牧师，而神他允许了有3个牧师在这当中。 Em vez de falar, não, mas a gente queria os pastores assim, assado, que falasse 10 línguas, mas não foi assim. 我们可能当时希望说，有一位牧师他能够这样做那样做，他能够讲10国的话语的语言。 Mas nós cremos que foi dessa maneira que Deus permitiu. 但是我们相信，既然去年是这种情况，就是上帝允许的。
Então, sejamos gratos a tudo que Deus permitiu fazer através dos seus servos. 所以，我们无论如何以感恩的心，因为上帝允许了他的仆人在这里服侍。 E que Deus continue abençoando a sua amada igreja. 也愿主他亲自的祝福他所爱的教会。 E que Deus nos ajude a termos uma vida pura e santa diante dele. 也愿主让我们在他的面前有一个洁净又圣洁的生活。 E que a igreja amada do Senhor tenha uma comunhão cristã que dê bom testemunho. 也愿主所爱的这些百姓能够有好的见证，并且能够生活在一起很融洽。 E que cada de nós possamos falar do fundo do coração que eu amo a sua igreja, ó Deus. 也愿所有的弟兄姐妹们能够从他的心里头说出我爱主的教会。 Vamos orar. 一起来祷告。 Ó Pai querido, nós queremos te agradecer. 亲爱的父，我们要感谢您。 Apesar de muitas vezes nós não conseguimos enxergar tudo que o Senhor fez. 虽然有的时候我们不能完全看到主您所做的， Porque somos tão limitados. 因为我们是非常的有限制的， Somos tão imperfeitos, pecadores diante de Ti, um Deus Santo. 在您主的面前，我们是何等的不完美，又是何等的罪人。 Muito obrigado porque o Senhor, de uma maneira especial, o Senhor, pela Sua graça e misericórdia, nos escolheu para sermos Seus filhos. 感谢主，您很特别的，也因为您的恩典、您的怜悯，拣选了我们成为您的儿女。 E o Senhor quer nos usar como instrumentos de bênção às pessoas ao nosso redor. 而神，您要使用我们成为您的器皿，去祝福我们周围的人。 Nós te agradecemos por tudo. 我们因这一切的一切感谢您。 E que a igreja aqui reunida, Senhor, seja sal e luz por onde eles forem. 愿聚集在这里的教会能够成为他们无论到哪里去那个地方的盐和光。 Assim oramos em nome de Jesus Cristo. 我们如此祷告，是奉耶稣基督的名。 Amém. 阿门。谢谢牧师的美好正道。现在我们来是奉献的时间，我们请神理营执事的带领。感谢您，因为你们让我们成为教会。 Te agradecemos porque o Senhor nos escolheu antes de nascermos. 也感谢您，因为在我们未出世之前，您就已经拣选了我们。 Que desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos escolheu. 在我们还在母腹里的时候，主你就拣选了我们。 Que possamos ser úteis a Ti, Senhor Jesus. 愿我们能够对神来讲是有用的。 Senhor Deus Pai, que o Senhor esteja nos usando como Teu instrumento da Tua grande obra. 父神，祈求您来使用我们在您的大工作上。 E oramos, Senhor, por essa oferta, Senhor, levantada, Jesus.
也我们为在这里的奉献来祷告。 Que o Senhor esteja dando sabedoria e discernimento para a pessoa que irá administrar esse dinheiro. 愿主神能够使那个来经营、来运用这些资源的人，他们能用聪明智慧来使用。 Que as suas boas novas sejam transmitidas através deste mundo. 也愿好消息就是福音能够传遍世界各地。 Senhor, oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. 我们如此祷告祈求，都是奉耶稣基督的名。阿门。请坐。首先，我们感谢吴俊贤牧师能够今天来带领我们今天的正道以及主理我们今天的大会。 Antes de mais nada, a gente agradece a vinda do pastor Vu, podendo estar aqui nos fazendo essa mensagem e também dirigir daqui a pouco a Assembleia. 今天有一位新到的姐妹，就是Cíntia姐妹，她从贝多方那边过来的。 Temos uma irmã, uma visitante nova, é Cíntia, ela veio de Ponta Porã. 也欢迎华传的牧师也今天来到我们这里。 Também damos boas-vindas para o pastor que veio dos Estados Unidos. 今天报告事项就是，昨天我们开始的就青少年聚会。 E tem dois aqui no boletim. Ontem começamos oficialmente os encontros de jovens. 请问昨天有多少人年轻参加？ 一共6。 total são seis. Não, isso aqui mais Não é? seis. Essa não é atualizada. 好， Ontem eram 6. 我们期待说这些年轻人都能再来参加。 E nós desejamos então que os jovens desse grupo possam continuar. 另外就是这礼拜5就是除夕夜。 E tem 3. Sexta-feira agora é a véspera do Ano Novo Chinês. 先预祝各位大家新年快乐。 Estamos aqui desejando a todos um feliz Ano Novo Chinês. 今天我们在崇拜结束之后，我们就择定个时间，差不多休息一下，到5分钟，我们就开始会员大会。 Hoje, depois do culto, a gente tem 5 minutos de descanso para ir para o banheiro, tomar água, a gente já volta para a Assembleia. 今天的大会就是要跟施工报告、财务报告以及预算、施工计划。 Então, o que a gente vai ver na Assembleia é o seguinte: relatório ministerial de 2019, o relatório financeiro de 2019 e também nós vamos aprovar o planejamento ministerial de 2020 e o seu orçamento. 以及选举2位新的检查人员。 E nós também vamos eleger 2 auditores. 所以等一下我们结束之后，在这会员名单里面，你有在名单的请留下来，我们继续开会。那没有在这名单的人，请用完餐之后，请自行离去。 Então, depois do culto, começamos a Assembleia. Os que estão na lista aqui publicada devem ficar. Os outros fiquem à vontade e temos almoço lá embaixo, vocês podem almoçar. 但是我们很真诚欢迎你能够留下去参加来关心教会。 Os que não estão na lista também convidamos, se você puder ficar para contribuir, não tem problema. 为神国的事工来贡献自己的心意。 Para a gente cuidar juntos dessa igreja. 那我们现在结束今天的敬拜，颂咏诗歌507首之后，我们请吴牧师来为我们做主导。 Portanto, o último hino de hoje, 507, e depois a bênção com o pastor Vu. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, desde agora, para todo sempre. Amém. Pode se sentar? 请坐。 Então teremos então 5 minutos de intervalo, depois voltamos para a Assembleia. 我们预计12:35开始回来这边来做会员大会。Vamos começar às meio-dia 35 minutos em ponto para começar a Assembleia Geral.